Há 40 anos, o Comitê Internacional da Dança da Unesco instituiu o dia 29 de abril como Dia Internacional da Dança, em homenagem a Jean-Georges Noverre, mestre do balé francês. E, em comemoração a essa importante manifestação cultural, a TV Universitária e o curso de dança da UFPE apresentam as produções Descoreografia, Nascimento e Patchwork. Para começar, uma bela homenagem ao frevo, intitulada Nascimento, pesquisa e interpretação do professor Jefferson Figueiredo, que também assina a concepção junto com Marcela Rabelo. Esta videodança faz parte dos resultados da pesquisa de mestrado, intitulada Faz que vai, mas não vai. Frevo e História da Dança, caminhos possíveis de idas e vindas, desenvolvida no programa de pós-graduação em dança da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia.
Sou um corpo em fogo cruzado, em desequilíbrio, em compasso binário. Firula de cabocla braba andando solta pelo asfalto. Malunga pisando em brasa, fazendo graça de pé descalço como quem conhece a liberdade de perder o sapato. Jogando mandinga na encruzilhada, passeios em desequilíbrios, caçando andorinhas para alçar voos. São infinitos os trocadilhos e as existências pontiagudas encantando histórias pelo espaço. Quando pernas são flechas, braços são arcos. Corpos enfeitiçados, lançados em passos rebeldes, certeiros, gingados. Dobradiças acendem memórias. Pernadas entregam segredos. No chão tem ponto firmado, na ponta do pé. E no calcanhar a faísca se ergue. É a audácia de todo o corpo que quer devorar o presente. Nada é previsível para um corpo em fogo cruzado. E nós somos um corpo em fogo cruzado. Encontro nossa morada. O conflito é nosso próprio enredo. Que dança é essa? Valente, infinita, subversiva. O mover da ousadia de manter a vida acesa. Só para mostrar com quantos passos se faz uma tesoura. O sol que gira é o mesmo sol que faz ferver, que faz pulsar o coração, a multidão. Na encruzilhada tudo é possível. Palavra em ação, comunicação, caminho aberto, ancestral liberto. Aquilo que não cessa, não finda, porque é vida, que nasce da própria vida e por meio dela se reinventa. Assistiremos agora à produção Patchwork Alinhavos de Memórias, com concepção, direção artística, coreografia e produção da professora Ana Marques, interpretada por alunas do curso de dança da UFPE. Esta videodança contou com o apoio da Proesc UFPE, através do edital de apoio à pesquisa e ações artístico-culturais, sendo uma realização do grupo Pesquisartes, interseções entre arte, inclusão, saúde e qualidade de vida. Sobre fundo preto, logos, Pesquisartes, interseções entre arte, inclusão, saúde e qualidade de vida. UFPE, PROEX, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. CAC, Centro de Artes e Comunicação. Departamento de Artes, Curso de Dança. Apresentam Patchwork, Alinhavos de Memórias.
Vista aérea de um gramado ressequido com árvores que se agitam ao vento e um grande letreiro, o FPE. Numa escada, 2 jovens com um tecido, vegetação verdejante. Mais 2 jovens descem com outro tecido vermelho. O sol banha as folhagens. Detalhe de um vai e vem de formigas em tronco enrugado. Pés descalços avançam pelo chão de terra. Movimento de câmera por um tronco com raízes de trepadeiras entrelaçadas. Movimento de câmera por um cipó que pende. Preso a ele, junto a uma folha, uma trama de lã vermelha que se espraia. A imagem translúcida das lãs sobrepõe a dos tecidos, um deles alinhavado. Sentada, uma jovem de figurino bege alinhavado abre uma lata. As mãos tiram fotos coloridas e em preto e branco da lata de biscoito. À esquerda, uma almofadinha em forma de morango com agulhas e alfinetes. Mãos passam uma linha no buraco da agulha. Outras dobram um tecido. Movimento de câmera por tecidos. Tecido bege é alinhavado. Do busto para cima e de costas uma para outra, 5 jovens em círculo. Os rostos, um a um, com os olhos fechados e máscara de proteção. Cada uma segura um novelo de lã vermelha e o desenrola. Movimento de câmera pelo círculo. Agora, de cócoras, continuam desenrolando os novelos. Aos pés, um entrelaçado da lã. Usam top rendado e sai envelope em tons de bege com alinhavos em vermelho. Uma a uma se levantam. Uma se agacha brevemente e outra fica de cócoras. Um dos tecidos vermelhos cobre parte de um banco e se espraia pelo chão. Entre os pés descalços, o entrelaçado da lã vermelha. A imagem com a lã fica translúcida e sobrepõe a vista aérea da Praça Antônio Baltar. Com efeito acelerado, um grupo desenrola um dos tecidos e outro, próximo ao laguinho, com o tecido sobre as cabeças, move-se alinhavando o espaço em zigue-zague. 2 jovens do grupo que zigue-zagueia saem e deitam-se, uma próxima ao canteiro e a outra ao laguinho. Flexionam as pernas. A que está com tecido se aproxima, juntam-se e seguem. Outra se agrega. Uma das jovens anda com os braços erguidos segurando o tecido. Alternam-se, vista aérea em perspectiva, delas deslocando-se pelo caque com longo tecido vermelho esticado sobre as cabeças. No entorno, vegetação verdejante. O tecido cobre o chão e um banco à direita. Sobre ele, 3 das jovens, uma no banco. Ao fundo, sobre o outro tecido que cobre um banco à esquerda, a calçada e outro à direita, outras 2 jovens, uma no banco à esquerda. Com as mãos para trás, meneiam o tronco. Colocam as mãos nas coxas, flexionam os joelhos, se curvam para frente e movimentam os ombros. Erguem-se e giram no mesmo lugar, fazendo movimentos circulares com a cintura. Agitam os braços, dançam no jardim do caque. Com os tecidos vermelhos atados, os enrolam ao corpo e se entrelaçam, criando uma trama. Diante de uma parede amarela, uma das jovens junta o longo tecido vermelho. O fardo é transferido de uma para outra sucessivamente. O tecido pende diante de uma fachada envidraçada. Uma das jovens movimenta o tronco e agita os braços, enroscando-se nele. O movimento é feito por outra. A imagem tem efeito espelhado brevemente. E mais outra. O tecido despenca. Repetição da cena. Repetição com outra jovem. Uma das jovens se ergue, repetição com efeito de movimento reverso delas se enroscando no tecido com os braços erguidos. Sucessão de imagens das jovens rasgando um tecido bege. Movimento de câmera evidencia, diante do caque, uma das jovens. Ela dança se deslocando para os lados rapidamente, cruzando as pernas em X. Parapeito do primeiro andar, com tecido vermelho pendurado. Lado a lado, 2 jovens dançam movimentando os braços fluidamente. A da direita usa linha vermelha envolta no pescoço. Parapeito do segundo andar com tecido vermelho pendurado e mais 2 jovens dançando. Com as mãos, costuram no ar. A da esquerda usa linha vermelha no pulso. Plano aberto do prédio do caque com as 5 jovens dançando e os tecidos pendurados. Movimento de câmera. De baixo para cima, os galhos das árvores do jardim do caque. Vista aérea do campus da UFPE ladeado por edificações e vegetação verdejante. A fachada do CAC na Praça Antônio Baltar com o laguinho. Na Praça Antônio Baltar, ao redor de uma árvore com algumas raízes expostas e fachada do CAC ao fundo, as jovens dançam. Cada uma faz um movimento repetidamente.
Usam o figurino em tons de bege com alinhavos em vermelho, máscara de proteção, top rendado e saia envelope. Cada jovem tem uma parte do corpo envolta por linha vermelha, 2 no pulso, uma no pescoço, uma no braço e uma no tornozelo. Repetem os movimentos. Uma faz movimentos circulares, outra maquinais, outra de alinhavo, outra de cruzar as pernas em X e mais outra de tecer. Efeito da imagem girando sobrepõe a das jovens deitadas em círculo sobre os tecidos vermelhos. Detalhe do tecido vermelho com ondulações. A tela fica preta. Em letras brancas, sobem os créditos. Concepção, direção artística, coreografia e produção do projeto Patchwork, Alinhavos de Memórias, Ana Marques. Bailarinas, Alice Tatiana, Camila Quirino, Clara Galindo, Isabelle Lucena, Irla Sabe, Jennifer Zefirino, Liane Rafaeli. Imagens, Tercle Silva e Valton Ribeiro. Drone, Tercle Silva. Fotografia estilo, Ana Marques e Tercle Silva. Edição e trilha, Fabiano Diniz. Figurino em parceria com o projeto Alinhavadas, com concepção e produção de Luciana Borri. Fotografia, Valton Ribeiro. Assistentes de produção, Ingrid Borba e Letícia de Melo Andrade. Equipe de audiodescrição, Caleidoscópio Acessibilidade. Roteiro e narração, Larissa Robb. Consultoria, Cida Leite. Edição e mixagem, Jader Finamori. Financiamento, PROEX UFPE. Edital de Apoio à Pesquisa e Ações Artístico-Culturais 2020-08. Recife, PE, Brasil. Agosto 2021. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com a homenagem da TV Universitária ao Dia Internacional da Dança. Estamos de volta com a homenagem da TV Universitária ao Dia Internacional da Dança, uma parceria com o curso de dança da UFPE. A produção que veremos agora se chama Descoreografia, concepção da professora Maria Axelrad. Esse projeto foi desenvolvido em 2020, no primeiro ano da pandemia da Covid-19, pelo grupo Pisada, Pesquisas Interdisciplinares em Dança e Antropologia, e é uma investigação sobre as forças que nos movem em direção ao enfrentamento e à resistência às mais diversas formas de opressão. O projeto foi contemplado no edital de apoio à pesquisa em criação artística da PROESC UFPE. Até o próximo Arte no 11.
Vou não, Bruninho, vejo nessa coisa não. Levi de lá, isso que virando um carrinho. Pode ficar aí, rapaz. Não dá uma cambalhota dele lá com o mundo do carro. O Efraim vai dar um burro mesmo, né, Caí?
Música